Então, assim, eu tive uma infância feliz no sentido que eu tive bons pais que me amaram, mas difícil por causa da desorganização financeira do meu pai. E esse livro Dinheiro Emocional, eu falo muito sobre isso, né? A quantidade de dinheiro não é nada, e sim como você enxerga o que tem. E eu sempre me enxergava com menos, porque tinha um segundo problema aí, que é a comparação. Cara, pior do que ser pobre é você ser pobre convivendo com alguém de classe média ou alta. Tá. Por causa da comparação. Porque o cara usa um Nike e você tá de quichute. Na época, quem é da minha época lembra do quichute, do Bamba. O cara tira férias e você, nas férias, não ia pra lugar nenhum. Aí eu voltava pra escola e mentia. Falava, não, fui pra Cabo Frio, que era um lugar maneiro de férias na época. Lá. Búzios, né? Fui pra Búzios. Mentira, não tinha como ir. Então, a comparação me destruiu muito. Destruiu até no muito meu sentido de emocional. ostentação, por exemplo, de você querer ostentar para não parecer pobre. Tipo, essa ideia da comparação. Mas na época eu não tinha como ostentar nada. Nem tinha como comprar. O que eu podia fazer era mentir. Então, meus colegas falavam, não, porque eu comprei a bicicleta. Eu falei, também, eu tenho. Não tinha Tenho nada. duas. Tenho duas. Então, eu mentia, né? A minha defesa para me sentir igual era mentir. E hoje eu considero, assim, talvez pela infância e juventude que eu tive, eu considero a verdade um valor inegociável. Por quê? Porque eu menti muito para me sentir bem e não me levou a lugar nenhum. Tá. Então mentira realmente nunca vai te salvar de nada. Ela vai te dar um prazer muito curto por uma eternidade ruim. Ô Brunei, de certa forma, a ostentação também é meio que uma mentira, né? Porque o cara compra o negócio pra parecer que ele é um cara rico, cheio de coisa. Você mentia no sentido de falar que tinha, mas não tinha. O cara hoje mente comprando coisas caras pra se passar por rico, quando na verdade não é, né? Isso tem muito. Isso acontece demais. A ostentação, ela é uma prova que você não tá bem emocionalmente ainda. E que você não descobriu a sua verdadeira identidade. Porque hoje eu posso desfrutar de muitas coisas que o dinheiro pode comprar. Essa semana, por exemplo, eu recebi os direitos autorais de um livro meu chamado Princípios Milenares. A editora me escreveu assim, parabéns. Há anos, a gente está falando da maior editora do país. Há anos nós não pagamos um cheque desse valor para um autor. Caramba. Ou seja, eu já era o maior contrato editorial da editora, e a gente está falando de uma das maiores do país e da América Latina, e os direitos autorais ainda eram gigantes. Então, assim, hoje eu posso desfrutar de algumas coisas, mas você nunca vai ver o meu desfrute. Por quê? Quando Deus dá a oportunidade da gente ser exemplo, da gente ser referência, a gente tem que ser referência nas coisas boas. Eu postar comendo camarão não vai inspirar ninguém a coisa nenhuma. Sim. Não vem com esse papo que eu estou inspirando as pessoas, não tá inspirando nada. Você está se comparando ou até humilhando, ou até fazendo as pessoas se desistirem. Agora, quando você, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, você pessoalmente se dedica à piedade, que é, usa o que você tem para tornar a vida dos outros mais fácil, isso é piedade, Deus tem uma recompensa para você. Eu acredito muito em recompensa eterna. Então, porque eu fui criado, assim, eu tive o privilégio de ter sido criado pelos meus pais no evangelho, mas no evangelho de verdade. Meus pais me ensinaram, não foi na bagunça não, na brincadeira não. Foi servindo as pessoas, foi visitando o presídio, visitando o hospital, foi tirando do nosso para dar para os outros, foi tirando mendigo da rua, cansamos de tirar mendigo da rua. Isso eu estou falando quando a gente era criança, classe média baixa. Então, porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então, hoje, que eu posso fazer por muita gente, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu fui criado no pouco. E aí isso faz você acostumar com uma vida de piedade. Você acha necessário ter uma vida de piedade, e aí isso mata a ostentação. Então, dificilmente você vai me ver postando alguma coisa que seja para ostentar. E se eu postar alguma coisa boa, é que eu realmente acredito que aquilo ali vai inspirar a pessoa. Sim. Mas dificilmente vai ser alguma coisa por ostentação. Ou seja, quero mostrar que eu tenho e você não tem. Dificilmente isso vai acontecer. Sabe uma coisa que às vezes eu percebo nos influenciadores, que a gente fica meio que num dilema, né? Que principalmente para nós somos cristãos, né? A Bíblia fala que a gente não tem que ficar expondo o que a gente tá fazendo. Às vezes eu vejo uma coisa, eu tava refletindo sobre esses dias, que tem muito influenciador que o cara faz coisas boas, só que ele prefere ficar mostrando os bens que ele tem.
Entendi. Aí eu fiquei pensando assim, cara, não... Porque tem tudo a ver com a motivação, né? Por exemplo, esses dias eu fui lá pra Novo Sertão, eu passei uma semana. Eu falei, galera, em vez de viajar pra Maldiva, pra não sei onde, eu resolvi passar no sertão. Não tô falando pra me gabar nem nada. É pra tentar influenciar as pessoas. Eu também faça coisas boas, faça projetos. Às vezes eu sinto essa falta que parece que alguns influenciadores, mesmo que cristãos, eles fazem mais questão de mostrar os bens dele, quando na verdade eu acho que eles poderiam estar falando, galera, olha só, abri esse hospital aqui na África. É muito mais inspirador do que ficar mostrando só bens, porque isso gera gente que só pensa em bens, né? Eu vou te contar uma história pessoal minha. Eu sempre fui uma pessoa assim, de querer compartilhar de tudo que eu tinha. Fiz isso a minha vida toda e quando eu comecei a prosperar, por causa dos livros, por causa das palestras, eu comecei a fazer isso com muito mais intensidade, mas nunca mostrava. Tá. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que o que a tua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Eu confundia isso aí. Mas, na verdade, a Bíblia está falando assim, de certas esmolas. Por exemplo, você, Edu, está precisando de alguma coisa. Aí eu sei que você está precisando, te ajudo e falo aqui no Pobre Show. Não, é porque eu ajudei essa semana emprestando dinheiro pro Edu. Me humilha, né? Eu tô te humilhando, cara. Aí é o que a mão direita fez, a esquerda não precisa ficar sabendo, é disso. Agora, quando você faz algo que primeiro envolve dinheiro de terceiros, por exemplo, a gente construiu uma escola em Angola com direitos autorais do nosso livro, mas algumas pessoas, alguns empresários também doaram para 1.400 crianças. Já fomos lá, já inauguramos. Nossa. Levei minha família, levei meus filhos, ficamos 7 dias no interior da Angola inaugurando essa escola. Ficamos 7 dias com meus filhos, com a minha família, porque eu queria que a minha família participasse da entrega da escola. Tá. Mas alguns empresários também me ajudaram. Então eu fui e mostrei publicamente. Por quê? Porque o dinheiro não era só meu. Tá. Então é uma prestação de contas. E aí depois eu fui entender que se eu começasse a mostrar o bem que eu fazia para as pessoas, eu inspirava muito mais do que mostrar meus bens. Sim. Mostrar o bem que você faz é melhor do que mostrar os seus bens. Então, eu ajudo ainda algumas famílias que têm filhos deficientes. São muito pobres e têm filhos deficientes. Eu não falava isso para ninguém, eu ajudava do meu CPF. Eu transferi para o meu CNPJ as ajudas e comecei a filmar. Tá. Por quê? Porque agora eu quero que as pessoas vejam o seguinte, caramba, eu posso separar uma parte da minha renda que não vai faltar comida para mim, não vai faltar roupa para mim, não vai faltar nada. Eu posso separar uma parte da minha renda para ajudar pessoas que nunca vão mudar o seu... Pode dar o curso que for para essa pessoa. A gente está falando de um cara muito pobre com 2, 3 filhos deficientes mentais ou com deficiências sérias. Não vai mudar, não tem mentoria que dê jeito. Você tem que intervir com piedade. Tá. Então, eu prefiro inspirar as pessoas nisso, né? Não julgando quem... Porque cada um tem uma forma de viver. Tem gente que precisa, entre aspas, ostentar para poder vender o curso que vende, tudo. Eu entendo isso. Mas se a gente for levar para o lado bíblico da coisa, é muito melhor você ostentar o bem que faz aos outros. É bem isso que eu tava pensando. Porque você inspira para uma coisa muito mais positiva do que simplesmente a compra de bem. Vou dar um exemplo aqui. E de qualquer forma sai bem na fita. Todo mundo vê que você é um cara generoso. Sim. Quer ver? Eu não curtia muito o Pablo Marçal. Porque não me desce esse negócio de ficar mostrando luxo. Pra mim, foi muito mais inspirador os vídeos que ele fez quando ele foi lá pro sul, sabe? Nas enchentes, mostrando o caminhão e tudo mais. Cara, sinceramente, tô cagando pros carros dele. Isso não me muda em nada. Nossa, hein? Quero seguir esse cara, ele tem 20 carros. Mas quando ele começou a fazer coisas incríveis e começou a inspirar pessoas a fazer o mesmo, pra mim é muito mais proveitoso do que mostrar só bens. Só que aí tem esse ponto que você falou, às vezes tem gente que depende de mostrar o que tem pra vender as coisas. Porque vem de riqueza, né? Então, é por isso que é muito difícil julgar. O que eu procuro fazer, Edu, é que aquilo que eu acredito ser a verdade, pautado na sabedoria milenar, eu faço e sem olhar para os outros. Se for olhar para os outros, você fica o tempo todo, esse cara não está fazendo o que eu faço, esse cara faz diferente. Esse cara... Então eu pego e faço o que eu acredito ser verdade, pautado na sabedoria milenar, que é a Bíblia, e vou embora. Boa. E a gente ajuda o máximo de pessoas possível, não só com conhecimento, né? A gente tem um projeto também de distribuição de livros para adolescentes nas favelas, porque a gente acredita que se o adolescente tiver acesso a um livro antes do fuzil, antes da arma, a gente está dando uma chance dele pelo menos ter poder de escolha. Pelo menos o poder de escolha. Se ele quis seguir o caminho do tráfico, foi ele que escolheu, mas um livro chegou na mão dele primeiro, mostrando outro destino. Tem um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que a gente já distribuiu em diversas favelas do Brasil e a gente vai continuar distribuindo também esse ano.